Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Dias e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre personalidade, sobre enneagrama. Bom, mas por que falar de personalidade e falar de enneagrama? Vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu sou uma pessoa, digamos assim, um pouquinho ríspida, grossa, verdadeira, direta ao ponto, né? Depende, já fui chamada de tudo isso. Mas entenda uma coisa, algumas pessoas que eram muito próximas a mim chegaram para mim e falaram: olha, Fernanda, em alguns momentos o seu jeito, né, acaba atrapalhando você com as pessoas, né? Às vezes para transmitir uma informação, né, para conversar com alguém, dar um conselho, às vezes você é muito ríspida ou muito direta, ou às vezes até mesmo grosseira com as pessoas, a maneira de tratar. E isso faz com que as pessoas não queiram ter uma proximidade muito grande com você, né? E aí eu comecei a refletir sobre isso. As pessoas que me amavam começaram a me dar esse tipo de conselho. Olha, você não seja tão assim, né? Às vezes você magoa até a gente e tal. Eu comecei a ouvir o que essas pessoas estão falando. E algo que eu aprendi na vida é que assim, quando alguém te chama muito, fala algo pra você, você tem que prestar atenção naquilo. Porque às vezes as pessoas falam, você não precisa tomar aquilo como uma verdade absoluta. Mas quando alguém que você ama fala algo pra você, pare tudo e comece a refletir. Porque quem te ama te dá conselhos para o seu bem. E aí eu comecei a pensar naquilo que as pessoas que me amavam estavam dizendo para mim. E eu cheguei à seguinte conclusão, de que eu precisava mudar realmente o meu jeito. E aí começou a grande incógnita. Como? Eu olhava e falava, mas eu não sinto aonde eu vou mudar isso, sabe? Eu não encontro a causa dentro de mim, porque eu sou assim, sabe? Eu sinto que eu sou assim, essa é a minha essência, eu não tô tentando forçar nada, é muito natural. E aí eu tentava forçar não ser assim e não conseguia. E eu falei, meu Deus. E aí eu orei, coloquei diante das mãos de Deus. E bom, tava assistindo um vídeo e de repente o cara falou de um livro, como lidar com pessoas diferentes, e falou do livro do Enneagrama, né, da personalidade. Eu falei, eu vou comprar esse livro. Comprei o livro, li e encontrei um caminho para melhorar. Claro, eu ainda estou nesse caminho, é um processo muito longo, eu não me transformei da noite para o dia, mas é como uma escada. Estou subindo os degraus aos poucos e acredito que um dia eu chegarei bem próximo do final dessa escada. Estarei uma pessoa muito mais controlada. Talvez a sua história não tenha nada a ver com a minha. Você é uma pessoa grossa, ríspida, mas eu vou te dar alguns exemplos. Às vezes você é uma pessoa que na sua infância as pessoas não se importavam com as suas necessidades. E aí você focou nas necessidades dos outros. Não sei se você já viu esse tipo de pessoa. Gente que aonde chega, que pergunta se você precisa de uma ajuda, quer ajudar, vai lá e ajuda os outros. Às vezes conviver com uma pessoa dessa é ótimo, porque essa pessoa sempre te ajuda, faz as suas atividades, te ajuda naquilo que você precisa fazer. Mas entenda uma coisa, se você é essa pessoa, muitas vezes você deve estar pensando assim, ninguém se preocupa com as minhas necessidades. E aí, aquela verdade que você ouviu na infância, de um fato que aconteceu com você, se torna real na sua vida adulta. E aí, aquela criança ferida se torna um adulto grande ferido, onde ninguém se preocupa com as necessidades dele. Ou melhor, você, passou por um momento de muito medo. Aquela pessoa que precisava estar ali naquele momento, não estava naquele momento que você mais precisava de perigo, de angústia, e aí você cresceu cheios de medo, cheios de paranoia na cabeça. Sabe? E às vezes as pessoas que estão do seu lado não têm os mesmos medos que você, não pensam da mesma forma que você, e você fala, meu Deus, né? Por que a gente é tão diferente? Será que ele não consegue ver o que eu estou vendo? Realmente, ele não consegue ver o que você está vendo. Sabe como é que a gente explica isso? Personalidade. Eu não quero te ajudar só a encontrar aquilo que esse problema da infância que fez você virar esse adulto talvez ferido. Eu quero te ajudar a encontrar a ferida e a cura. E isso é estudar a personalidade. Saber por que nós somos, nós agimos às vezes de algumas formas, ou pensamos de um determinado jeito, né? Ou sentimos as coisas diferentes uns dos outros. Mas para que saber disso? Bom, porque para mim, além de transformar a minha vida, quando eu entendi como as pessoas mais próximas de mim pensavam, sentiam e às vezes agiam, eu comecei a ter mais altruísmo, sabe? A me colocar no lugar delas, a ter piedade, sabe? Quando eu via a pessoa fazendo alguma coisa que me irritava, ao invés de simplesmente ficar irritado e brigar com aquela pessoa, eu parava e pensava, meu, ela pensa diferente de mim, sabe? Eu preciso calmar, eu preciso olhar, né, aquilo que está motivando ela e ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, me colocar no lugar dela, sabe? Você começa
a lidar melhor com as pessoas, você começa a entender melhor as pessoas, né? Ajuda a gente na comunicação, porque eu tenho uma forma de falar. Às vezes a maneira que eu falo, as pessoas entendem como grosseria, maldade. E no fundo, eu só tô falando aquilo porque eu amo a pessoa, só que a pessoa tá entendendo igual se eu estivesse batendo nela. Porque a forma como eu falo é agressiva. E aí a pessoa se sente machucada, igual se eu estivesse literalmente batendo nela. E na minha cabeça, eu tô sendo um ursinho de pelúcia. Então, entender isso é muito bom, porque nos ajuda. E a gente só faz isso quando a gente entende as personalidades. A gente começa a sair de um modo meio que de inconsciência e ir para um nível de consciência, de comunicação, onde eu entendo que aquilo que eu não vejo também existe. Né? Você vê as pessoas, mas você só vê a camada de fora. A gente começa a entender que é uma camada muito grande dentro, onde a gente não vê. E eu quero te ajudar a descobrir isso na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. E se você se interessa em saber desse assunto, eu vou fazer uma série de vídeos aqui explicando o que é personalidade e como ela funciona. Então, se você se interessou, não deixe de assistir os vídeos e aprender um pouquinho mais o que é isso, personalidade e enneagrama. Tchau, tchau. Até a próxima.